Pega esse ensinamento aqui. O resto da sua vida é o seu foco, a sua energia e a sua clareza aqui de tudo começa com hidratação. Às vezes você está aí se sentindo meio pó da rabiola. O pó da rabiola. E achando que tem TDAH, falando para as pessoas que você tem TDAH sem nem sequer fazer um exame psicológico ou exames no geral para saber se você tem TDAH ou que tem uma doença vindo aí porque você tá sempre cansado, esquecendo das coisas e tal, e de repente tudo isso é desidratação. Porque quando você sente, né, a vontade de beber água, você não acha a água tão interessante, aí você vai lá e completa com uma coquinha, um suco ou coisas aleatórias da vida, e aí a quantidade de água ideal que você deveria beber, você não bebe. Então vamos falar de que talvez pode estar vindo uma doença aí e começar a te explicar, primeiro de tudo, como é que você entende se você realmente está com sede ou não está com sede. Porque assim, processo da desidratação é você perceber que você tá com sede. E quem percebe a sede é o hipotálamo, que é uma área do seu cérebro que, através dela, a partir de receptores no seu sangue, detecta a concentração do sangue, se ele está mais fluido, tipo, mais diluído ou menos diluído, e avisa o hipotálamo, para ele te avisar se você está com sede ou não. Cientificamente chamamos essa diluição do sangue de osmolalidade plasmática. Você não necessariamente precisa saber disso, mas você precisa saber que, tipo, tem vários estudos científicos já que mostraram que a desidratação causa alteração na forma do nosso cérebro e também na atividade do nosso cérebro cognitiva. Isso alterando especificamente áreas dos cérebros, várias delas, como o córtex pré-frontal, que é essa parte do seu raciocínio e tomar decisões. Tem o hipocampo, que é a parte da memória, e também várias áreas relacionadas à sua motricidade, que é em relação à sua capacidade de se movimentar e equilíbrio, tipo, pegar uma coisa rapidamente. Mas foi num estudo de meta-análise que analisaram vários outros estudos e chegaram aí a uma média que, se você perder cerca de 2% da sua massa corporal com a desidratação, você já vai ter alterações na sua capacidade física, tanto muscular, de atividade física, como também capacidade de regulação térmica. Isso tudo é de acordo com a pesquisadora chamada Millard. E, basicamente, vamos então para um cálculo. Se é 2%, se você que está aí do outro lado dessa tela tem aproximadamente uns 50 quilos, tem 50 quilos corporal hidratado, quando você desidratar apenas pesando 49 quilos, você já atingiu os 2%, já tendo essas alterações cognitivas de memória, de motricidade sendo afetadas no seu corpo. Apenas 1 quilo. Se você tem aí aproximadamente uns 70 quilos, então só de você estar pesando 68 quilos e 60 gramas, você também já tá nesse grupo aí. Aí você, desse outro lado, faz seu cálculo aí, mas isso é de acordo com o seu corpo hidratado. E aí o que vai acontecer com você? Vai começar a ter lapsos de erros, que é basicamente você vai começar a se esquecer de algumas coisas, onde você pôs algumas coisas, ou o que você ia fazer, e aí vai. Você também vai ter lapsos de erros de coisas que você sempre faz e de repente você foi reproduzir ali e fez errado. Você está escrevendo uma coisa, você começa a escrever muito errado. Você vai tendo vários errozinhos e um objeto foi cair, você calcula a velocidade para você levar com a mão e vai errado. Vamos só beber uma água aí, né? Porque depois que eu li essas pesquisas aqui, nossa senhora. Porém, esses lapsos não têm um momento específico para acontecer, mas eles vão acontecer com você
Essa é a questão. Só que assim, os pesquisadores, eles analisaram vários estudos em que ia de desidratação até 1% em relação ao seu peso e até 6%. E eles detectaram que nesses 2% foi quando já começou a aparecer os sinais mais graves ali no seu organismo de problemas. E vamos exemplificar então mais ou menos com uma tabelinha, porque tabelinha sempre ajuda. Basicamente, se você tá com 0,6% desidratado, considere como um grau leve de desidratação. Agora, se já é 1,6% em relação ao seu peso, então você já está num grau moderado. 2% já é um grave. Acima de 2% é gravíssimo. E de 4% até 6% pode ser que você precise de ajuda hospitalar. Isso porque a água é importante para eliminar toxinas do nosso corpo. E aí, quando você está desidratado, o seu corpo libera mais vasopressina. E vasopressina é um hormônio que te ajuda aqui a regular a quantidade de água através dos seus rins. Então ele manda uma informação lá para os seus rins para reter água. E porque ele vai tentar te fazer sobreviver. E aí nessa retenção de água, acaba que você não libera as toxinas que deveria estar liberando normalmente no seu metabolismo, que ele funciona normalmente. E aí você já vai o quê? Sentindo aqui, ó, os efeitos no seu corpo. E nisso dos efeitos do seu corpo, se você não se hidrata, você enfraquece. E com esse pensamento, os pesquisadores meio que ficaram em alerta. Inclusive, fizeram um alerta, que é em relação a, além das coisas que acontecem dentro do seu corpo, o que é que pode acontecer aqui no seu dia a dia se você é uma pessoa que tem uma rotina de não se hidratar adequadamente e opera a máquinas pesadas, ou de repente mexe fazendo cirurgias em pessoas, ou é militar, porque qualquer coisa nessas áreas, elas são milimétricas para você ter um erro, e aí um erro pode custar a vida de alguém ou a sua própria vida. E é mais uma coisa que, uma coisinha que a gente não faz com a gente, acaba prejudicando ali várias outras pessoas. Beber água é uma delas. Então, a você que tem dúvidas dos sinais clínicos de uma desidratação, eu vou meio que te falar aqui quais que são os mais leves: boca seca, sede, cansaço e urina amarelo forte ali. Agora, se já for um nível mais hard, você já tá num nível mais forte de desidratação, então você já vai começar a ter outros problemas, que é problema de memória, que é diminuição no raciocínio, diminuição na resposta motora, tontura, pressão arterial baixa, só pressão baixa para quem facilita aí, confusão mental, diminuição de ir urinar e também derrame. E derrame, para quem não lembra, é um tipo de acidente vascular cerebral. Se você aí do outro lado deu meio que um grito por saber essa parte do derrame, eu te entendo, porque eu dei vários gritos lendo esses artigos. Para você não surtar, bora para um cálculo aí de quanto de água você deve ingerir por dia. Basicamente é recomendado que seja em torno de 35 ml de água por quilo. Então vê quantos quilos você tem aí e faz seu cálculo. Basicamente, para dar um exemplo aqui, já facilitar, se você tiver 70 quilos redondinho, então você vai ter que ingerir em torno de 2 litros e 45 ml de água por dia. Mas isso é aproximadamente, tá? Afinal, isso varia. Se você é uma pessoa que soa muito, uma pessoa que se comunica demais, afinal, a gente perde água através de vários mecanismos. E quais mecanismos são esses? Peraí! Os mecanismos são suor, desidratação através da fala, porque a gente perde,
na própria respiração, eliminando urina nas fezes e secreções que produzimos, fluidos que produzimos. Isso vai de lágrima, a própria saliva, a áreas de mucosas que temos no nosso corpo. E se você passar mal, né, como tendo aí vômito, então dá pra ser também. A longo prazo, a desidratação, ela vai induzir a deterioração cognitiva. Então, se você aí não bebe tanta água suficiente todo dia, você pode sim ficar menos desenvolvido cognitivamente. Como é que eu vou dizer isso? Burro. De repente, você esteja aí se sentindo meio lerdo, não tão inteligente assim, bebe uma água, começa bebendo uma aguinha e pensa também como é que você quer ser quando você ficar mais velho, em relação à deterioração cognitiva e depender dos outros. E além disso, se você conhece algum idoso, ou já fale ou mande isso aqui para o seu velhinho ou a sua velhinha, que é o seguinte: idosos tendem a não perceber tanto a sede, porque é uma questão mesmo fisiológica de que às vezes os idosos têm uma diminuição desses receptores que têm a percepção de sede no seu corpo e consequentemente eles vão se desidratando sem saber, sem perceber que estão com sede por causa desses receptores. E é aí que entra a importância do cálculo mais ou menos por quilo de quanta água você tem que beber e analisar a sua própria urina. E além disso, tem outros fatores, que é a desidratação leva, às vezes, os idosos ao hospital achando que eles estão infartando. E na verdade é só desidratação. O problema é que a desidratação causa mais suscetibilidade a ter um derrame. E ter um derrame é bem mais fácil em idosos. E aí vai uma aguinha aí, melhor beber. Às vezes você tá aí, parecendo uma internet de escada. Era só beber água, internet de escada é sacanagem, né? Internet de escada eu acho que é denunciar a idade. Se bem que não, porque internet de escada pode ser também de um local, de uma região do Brasil, com baixa acessibilidade, que não é aí muito difícil não, num país tão desigual.